Chama o Flamengo, malvadão. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band para falar da vitória do Flamengo. Flamengo 2, Cruz Azul 1. Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E isso aqui é o Mengão Malvadão, galera. Vamos lá, vamos ver aí o que a Renata e comentaristas vão falar do nosso Mengão. Simbora! Malvadão mesmo, a Arrascaeta, que já definiu tudo na temporada, mais uma vez foi o cara. E o Mengão bateu o Cruz Azul por 2-1 e segue na competição. Todo mundo concentrado. Se vencer. Mas não foi isso que aconteceu. Pouca gente apareceu no estádio. Não houve sequer muito interesse dos moradores locais. Foi uma promessa, eu falei pra ele que ele queria muito ir a Lima. Eu falei, então, se passar na Libertadores, a gente vai pro Catar. E nós somos da Libertadores, somos tetracampeão. Então... E o Palmeiras foi se catar. Aqui. E eu não tinha a menor dúvida que a gente ia estar aqui. Nem eu. O público foi de 7.108 pessoas. Por tratar de Mundial, né? Esperávamos um Mundial. Público maior, um estádio tão bonito de Copa do Mundo. Cabe muita gente e não compareceu muito. Mas a gente entende também que é válido. Nem sempre as pessoas conseguem estar presentes. O jogo teve aquele jeitão de estreia. Nervosismo, muitos erros e medo de colocar tudo a perder num jogo único. Mas no meio de tudo isso tinha o craque Arrascaeta. O zagueiro Piove falhou, o camisa 10 do Fla aproveitou o vacilo, driblou o goleiro e abriu o placar aos 14 minutos. O Flamengo não conseguiu transformar a vantagem em controle. No fim do primeiro tempo, pela esquerda, Rotondi insistiu, Pulgar se atrapalhou na cobertura e a bola sobrou para Jorge Sanches, que acertou um lindo chute de primeira no canto de Rossi. 1-1. Felipe Luiz ganhou do banco de reservas a resposta que queria. Everton, Cebolinha e Plata mudaram o ritmo do jogo, empurrando o Cruz Azul para o próprio campo. Arrasca, que faz um ano mágico, voltou a brilhar. Escolheu a solução mais inesperada, cobertura com leveza. Piove ainda tentou salvar, mas a tecnologia confirmou o gol. A bola tinha cruzado a linha, 2-1. Com certeza que é um grande momento, tanto mío como da equipe. Sou muito feliz de viver esse momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também vendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada. Os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição, e uma vitória que eu dou muito valor. O jogo valia a classificação, mas também troféu. Valia a taça, galera. Essa é a 6ª taça do Felipe Luiz, se vocês contarem a Taça Guanabara também. O Flamengo levantou mais uma taça no Ahmad Bin Ali, de campeão do Derby das Américas. O Flamengo não tem muito tempo para comemorar. Já precisa trocar a chave e pensar no próximo adversário, o Pirâmides, do Egito. Partida que acontece sábado aqui neste estádio. Campeão africano surpreendeu adversários mais experientes. Tem um atacante congolês em grande fase, Mayele, que investiu pesado em reforços, inclusive um brasileiro, Everton Silva, comprado por 18 milhões de reais. Se vencer o Pirâmides, a decisão será contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Champions League e finalista da Copa do Mundo de Clubes. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer. Eu errei o cálculo, galera. Essa é a 7ª taça, cara, contando a Taça Guanabara. Renata, independentemente de como jogar, mas o Flamengo... Esquece o Palmeiras, rapaz. Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas Chora. o Flamengo está lá, está representando muito bem.
E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem, mas depois o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs um ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter. Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para a concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, Na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muito. A internet tá boa. Informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro. Ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele tá ali com o colete amarelo, então tá fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição
O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já já a gente conversa mais, continua batendo esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, o que é o Ulisses ali? O Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ó, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? Não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Killing, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho. Obrigada. Cicinho, como é enfrentar um adversário que você não conhece bem, que não é tradicional, chegou até essa disputa através da Liga dos Campeões da África, é um time que foi montado por empresários, tem um aporte financeiro, mas o Flamengo, na teoria, é superior. Não, é superior e os jogadores sabem disso, né? Até porque quando você não conhece o adversário, você tem que concentrar no seu trabalho. Quando você analisa, tenta procurar muitas informações do adversário, às vezes você acaba se perdendo e esquecendo da sua própria equipe. Então, assim, o Flamengo é um time melhor no papel, é um time melhor na prática, isso sem sombra de dúvida. Então, vai entrar como favorito e vai manter o favoritismo. A pressão do primeiro jogo já passou. E como o Killing trouxe muito bem, o Flamengo já está no calor da competição, né? Para alguns, desfavorece porque o outro chega fresquinho. Mas o Flamengo já está no embalo. Ambientar. E isso é bom. E o Flamengo tem peças de reposição. Então, assim... Já tirou o friozinho da barriga, exatamente. Né? Se entra o Cebolinha agora, não vai bem no começo do jogo, volta o Samuel Lino. Então, assim, as peças do Flamengo, já tem a boa notícia do Pedro correndo. Então, acredito que nós vamos ver, sim, Paris Saint-Germain e Flamengo na final. E o Flamengo, dessa vez, acredito que passa fácil. Tomara que sim. Tem um detalhe, você falou em favoritismo. Ontem, muita gente, inclusive eu, considerava o Cruzeiro favorito para vencer o Corinthians. Ih, deu ruim pro Super Cruzeiro, hein, galera? O Corinthians ganhou, cara. Pois é, né? Eu não vou achar ruim, não, se o Corinthians ganhar essa Copa do Brasil aí. Eu tenho os meus motivos aqui, tá? Eu tenho os meus motivos aqui. São vários. Eu já falei no vídeo que eu coloquei ontem lá no Fute React. Se você não assistiu, assiste lá, tá bom, galera? Tá aí, meus amigos, as análises e comentários, né, dos comentaristas do Jogo Aberto da Band, analisando Flamengo 2, Cruz Azul 1, Flamengo classificado, já ganhou mais um troféu. Cara, Derby das Américas, valia troféu, Flamengo ergueu o troféu, então mais um título. Mais um título do Felipe Luiz, este é o 7º. Ó, vamos contar aqui, ó. Copa do Brasil no ano passado, Supercopa do Brasil este ano, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores e agora o Super Derby das Américas. 7 taças, 7 títulos. Se ganhar sábado, é mais um. Vale taça. Será o 8º. Ou você atura ou você surta, cara. Essa é a realidade. Ninguém inventou nada aqui. Estou contando fatos. Beleza? Tamo juntos, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!